Oi, irmãos de fé, tudo bem com vocês? Estamos estreando agora o nosso podcast do Fé e Evolução. Aqui nós vamos falar sobre diversos assuntos: mediunidade, incorporação, medicina, psicologia na Umbanda, o diabo, vamos falar do diabo também, tá? Então, hoje, iniciando o nosso podcast, estaremos aqui apresentando a primeira pessoa muito especial, tá? É a mãe Elis de Iemanjá. Seja bem-vinda, Elis. Obrigado por ter vindo, tá? Você é uma pessoa muito especial para mim, você sabe disso. Faz um pouco de tempo que a gente se conhece. E queria compartilhar um pouco da sua sabedoria também, falar um pouquinho sobre incorporação, mediunidade, essas coisas assim. Eu queria esclarecer um pouquinho para o pessoal, porque às vezes a pessoa entra no terreiro e sem orientação nenhuma. Então, aqui a gente vai poder explicar um pouco mais o que é isso para as pessoas e tirar aqueles tabus. Ah, será que eu estou incorporado? Será que não? Entendeu? Então é isso. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, ter lembrado de mim, né? Imagina, imagina. E vamos conversar. Quanto tempo você está na Umbanda ali? Eu conheci a Umbanda com 7 anos, Certo. né? Então, vou dar a minha idade agora. Faz parte, faz parte. Tem uns 30 e alguns anos aí. Caramba, que legal, que legal. É, lembrando que você fez Saraceni, Sim, né? Na época boa, né? Assim, sim, eu tempo fiz com bom. ele Fez com diretamente. ele mesmo, É, né? eu fiz com o Rubens, Caramba. né? O curso, Lá no sacerdote, Belenzinho, né, cara? no Belenzinho. Ele Cara, foi um paizão naquele momento para mim. que bacana. Ele me abriu várias portas, me ensinou muitas coisas que eu precisava, Sim, inclusive a trajetória, né, do centro, né? sim, Uma outra maneira de ver a Umbanda. sim, sim. Que legal. E me fala, Eli, como que as pessoas veem. Hoje você tem seu terreiro, Sim. né? E normalmente as pessoas vêm afoitas, vêm preocupadas, né? Nossa, eu já vou chegar, já vou incorporar. E o que que você passa para eles? O que que você acha sobre isso? O que que você fala para eles? A primeira coisa que eu falo é sempre Laroyer. Vamos com calma. Sim, sim, Paciência é a chave, sim, né? Primeiramente vamos cuidar do Exu sim, e em seguida nós vamos começar a cuidar das outras coisas. sim, sim, Porque Exu, a linha de esquerda na Umbanda, né? É o primeiro orixá, né? É o sim, primeiro ao lado de Olodumare. sim, Então, para nós, dentro do centro, ali na linha de frente, ah, a gente sauda primeiro Exu. A gente já começa saudando Exu. Isso já começa nas aberturas dos terreiros, né? uhum. E, em seguida, não que ele seja mais importante ou melhor do que os outros orixás, não, mas a gente vê ele como igual, É, né? ele trabalha numa frequência, vamos dizer assim, mais próxima da gente, né? Porque Exu traz essa garra, essa luta, né? Sim, Esse caminho, né? E aí a gente consegue ter uma abertura maior no, no parâmetro espiritual quando você coloca Exu à frente. sim, E aí, quando a gente fala que ele está mais próximo da gente, é que ele sabe de todos os nossos sentimentos, ele cuida dos nossos sentimentos, legal, né? né? Inclusive da nossa paciência. Pois é, Por isso que eu falo da paciência para todo mundo que chega, sim, sim. né? É complicado porque às vezes as pessoas pensam que vão chegar, já vão sentir energia, já vão incorporar, né? O seu Zé fala muito em do botãozinho liga e desliga. Uhum. A pessoa chega lá e fala, posso já trazer meu preto velho? Fala, peraí, mas ele veio no carro com você? O que que aconteceu, né? Não é assim que funciona. Existe um desenvolvimento mediúnico, aí a pessoa vai passar por um processo para depois incorporar, né? Sim. E às vezes os emocionados, né? A gente fala que são os emocionados. É, tem algumas pessoas que chegam e já vão logo incorporando antes de começar a tocar para qualquer entidade, né? E você deve passar muito por isso, Sim, e isso acontece em todas as casas. sim. E nós, né, como estamos na frente, a gente vai lá e fala: esse não é o momento, você precisa Você fala assim com essa segurar. educação, Eu é? falo, Eu às vezes não falo com essa educação. tem muita paciência. Não, mas seu Zé às vezes ele chega lá, não chamei você aqui. Quem chamou você aqui? Pode ir embora, vai. Já pega a bengala É, dele e já espanta eu ele. acredito que as entidades não têm tanta
com tanta paciência. Agora, Sim. se é uma pessoa residente, É. aí talvez eu não tenha a mesma paciência, porque ainda não aprendeu, É complicado. né? Mas assim, eu sempre oriento, né? Escuta, Uhum. escuta, limpa Sente, né? primeiro, sente primeiro, deixa o corpo se limpar, deixa a Sim, energia se aproximar por um todo, sim, porque não é só incorporar, né? A gente já passou, assim, lá em casa, a gente passou por várias situações. E a ponto de eu colocar, tipo, né, a gente fazendo entrega no santuário, colocar uma menina hum, de frente com a oferenda dela e falar, espera aí que eu já volto. Na hora que eu botar, a menina tava toda incorporada tudo torta estribuchando lá. lá. Falei, tá bom, agora você vai ficar aí sofrendo. Nossa. Daqui a pouquinho eu volto. Mas é bom para aprender, né, Elis? Porque assim as pessoas pensam que é fácil, Sim. né? Quanto tempo demora para um médium desenvolver? Uns demoram mais, outros menos. E não tem aquela coisa de, ó, Elisângela chegou aqui primeiro, então ela vai incorporar primeiro, ela vai trabalhar primeiro. Não tem Não, isso, né? não tem. E as pessoas pensam que tem, né? É muito difícil. Eu tenho um filho dentro da casa lá, que ele demorou 7 anos para incorporar a primeira entidade, Caramba, atrás do atabaque. nossa. Aí Pois é, teve um dia que eu tirei de trás do atabaque e eu falei, vem cá. hoje você não vai tocar. Hoje o processo vai ser outro. E ele? E veio uma entidade atrás da outra, porque já estava, De uma certa forma, ele já estava desenvolvendo sim, na tabaque, né? sim, Que bacana. sentia, porque a gente vê, né? A gente vê, assim, Sim, você toca, né? Eu sempre tive do lado de cá, eu poucas vezes estive do lado do atabaque. sim. Mas olha, você vê que a pessoa mudou a feição, que a pessoa está mudando o toque, que tem alguma coisa diferente Sim. ali, tá? E esse é o nosso papel, de observar isso, né? Sim, E tentar entender. Eu presto muita atenção nas pessoas lá. E às vezes um cambono tá meio esquisito ali, assim, você olha para ele, aí você fala, tem, já tá começando, né? E a pessoa às vezes nem percebe, né? sim. Eu passei por esse processo, né? No início, quando você conhece a minha história, eu relutei bastante para entrar Sim, para o centro, lembro. até que eu não tive mais desculpas. Uma hora a desculpa era roupa, outra hora era o tempo, outra hora era o trabalho, outra. E aí eu não tive mais desculpa, eu tava com tudo na mão e eu entrei, morrendo de medo, mas Sim, entrei. E fiquei nesse processo, sim, né? sim, Teve trabalhos, teve giras que eu nem me lembrava o que tinha acontecido na gira, mesmo como tambone, porque eu já não estava mais ali, a sim. entidade já estava totalmente próxima. Sim. Olha que importante isso, né? Sim. E eu sempre falo para as pessoas, vão com calma, porque vai chegar uma hora que em algum momento vai dar esse estalo, vai Vai ligar, né? ligar, vai ligar. Mas calma, né? E a hora que ligar, e comigo foi tudo rápido também. Demorou uma base de quase uns 3 meses. Mas então onde que foi que ligou? O trabalho da praia. O ponto de força de Iemanjá. De já. Você já tinha sido batizada? Ou não? Eu acho que sim. Já, Não me né? É, né? Mas eu acredito que sim, porque foi rápido o batismo. Caramba. Ela batizou rápido. Puxa. E aí, em seguida, vieram todos, Rápido, né? um atrás Sim. do outro, e eu não era mais eu. E eu falei, gente, cadê eu? Eu não tô Mudou mais aqui. de uma hora para outra. Foi tudo muito rápido, e foi tudo num dia só, Nossa. porque era um trabalho de manjar. Sim, mas é que você já estava sendo preparado aos É, poucos, e camboneando. aí eu falo, existem processos. Muitas vezes a pessoa vai sentir a entidade de uma entidade, vamos supor, o baiano, né? A Uhum. pessoa vai sentir a entidade de um baiano. E está numa gira de baiano. Só que esse mesmo baiano, ele quer se fazer presente, porque ele já se mostrou. Sim, Aí a próxima gira é boiadeiro. Aquele baiano lá, ele vai voltar. complicado, Pode né? ser que venha um boiadeiro, pode ser, mas muitas vezes o baiano vai querer se firmar primeiro. Sim,
Isso acontece também muito com preto velho e caboclo, né? Sim, Às vezes a gira de baiano, o preto velho vem sim. e ele quer se firmar, é exatamente isso que você falou. Bom, já agora que eu vim, então posso vir toda a gira para, E a né? pessoa fica confusa, não Sim, sabe o que está incorporando, não é? sim. Não é isso que Isso, acontece? Fala, isso. mas quem é que está aqui? E É, agora? É caboclo? É preto velho? Está tremendo tudo? Está aí de um jeito? a Tá gira do de outro. caboclo tá baixando, né? O que eu sempre falo, né, o que eu aprendi, né, eu não fui buscar em livros, eu não fui fazendo repetição, Sim, são muitos anos já de experiência, e o que eu aprendi, assim, não existe regra para incorporação, verdade. né? Uma entidade, ela pode ter o jeito de um caboclo. Quem Sim, prova que um baiano da Bahia não viveu nas matas, verdade. Olha, que ponto interessante. não é? Sim, sim, Ele sim, pode ter os trejeitos de algum caboclo, pode, sim. né? O que às vezes acontece que as pessoas se confundem é que ficam as duas entidades, né? Uma de um lado, outra do outro, e as vozes ficam mudando. Vou eu, né? Agora. Isso acontece com muita frequência. Sim. É, e aí o médium novo fica Fica confuso, muito confuso. e aí às vezes ele não sabe o que que é e começa a vacilar. E na vacilação é que as coisas ruins acontecem com ele. Ele passa à frente dessas Passa à forças, frente, né? passa à frente. Eles são mais fortes do que nós. Então, como eles passam, a pessoa passa à frente das forças, as forças ficam, peraí, deixa eu dar um passo para É, trás, porque a mente dele resolveu se manifestar. E sim, é o corpo dele que a gente está usando. Então a pessoa vai sim, acabar usando a mente a seu favor, assim, entre aspas, né? Vamos sim, dizer, né? Vou sim, fazer do meu jeito, sim. né? Que a gente chama de teimosia, né? Verdade, é verdade. Mas é difícil, viu? É, Você identificar esse tipo de médium e chegar para ele conversar. Às vezes ele já está trabalhando diariamente uhum, e às vezes a teimosia acaba afastando sim, ele do próprio guia. E o guia faz. Outro dia eu vi um TikTok de uma pessoa incorporando o caboclo normal, e daqui a pouco ele passa a mão na cabeça e vira e mexe, não sei o que e tal. E aí mostra assim, o caboclo do lado olhando, tipo, o que que você está fazendo aí? isso. Não é? E é isso que a gente não pode deixar acontecer, É bem isso. né? E aqui eu queria muito explicar isso para as pessoas, Uhum, que a gente precisa realmente entender e sentir, porque aí você começa a falar bobagem. sim, Aí você começa a falar bobagem, aí você chega para uma pessoa, vai consultar com o seu guia, ah, toma um chazinho de comigo ninguém pode. Pronto, morreu a pessoa. Entendeu? Então, até a assim, arruda pode matar, né? pois O chá de é. arruda. Lá no terreiro não passo chá, não passo erva nenhuma, nada Sim, de beber, nada. No máximo que eu passo, que a gente passa lá, é banho do pescoço para baixo. sim, E na cabeça, no máximo, eu que receito. é. Mas no máximo. Sim, porque hoje em dia você não sabe que alergias a pessoa pode ter também. Até chá de camomila é perigoso você receitar para a Sim. pessoa. Então é complicado, sabe? Por isso que eu tenho medo de você colocar uma pessoa para consultar, Uhum. porque nós somos os donos do terreiro. Quem vai cair em cima da Sim. gente, né? Então, por isso nós somos médicos. Eu falo que a gente é É, médico. E tudo que a gente consultar ali pode nos virar contra nós também, sim. né? Então, por isso que precisa ser bem feito o médium, né? Então, No, nos terreiros lá em casa, a gente faz muito, eu chamo de estudo, legal. né? Algumas chamam de treinamento, outras chamam Aham, de desenvolvimento. desenvolvimento, vai Lá em casa eu desenvolvimento. chamo de estudo. Então, cada etapa do estudo que a pessoa chega, existe uma caixinha também de perguntas, né, as dúvidas, o que as Uhum. pessoas querem saber, Uhum. e acaba sendo muito útil esses estudos, porque é onde eles conseguem sanar todas aquelas dúvidas, Legal. né? E em algum momento também das giras, né? Não em todas, porque não, às vezes está muito cheio, a gente não Sim, consegue. A gente dá um tempinho para, se alguma pessoa tiver alguma dúvida sim, muito forte, que está sim. atrapalhando muito, Explanaria para ir bastante. perguntar para a própria Ah, entidade, legal, legal. né? Sim, E aí
ela consegue tirar essa dúvida com a entidade que nós aprendemos com eles, né? Sim. Todos Nós aprendemos com nós eles. aprendemos com Nós não eles. tivemos muitos professores, Não. né? Os professores que nós tivemos foram os nossos guias. Eu me lembro da primeira mãe de santo, e ela falava sempre, assim, olha para as tuas forças, escuta o que as tuas forças falam. Não fica escutando as forças dos outros. Perfeito. E aí aquilo sempre me acendia uma luz na cabeça. Sim. Mas eles não estão me ajudando em nada. Eu pensava, né? Sim, sim. A gente sempre pensa que eles não estão ajudando a gente. Sim. Mas nós somos os primeiros a se ajudar. Com certeza. E você já teve alguma passagem assim, por exemplo, é que eu sempre falo, né? Quando a gente está trabalhando, muitas vezes o consulente que vem falar com o seu guia, muitas vezes é de um problema que você está passando. E de repente você olha assim e fala, opa, quem contou para essa mulher que eu briguei lá em casa? Não é assim? E é É, muito doido isso, né? em relação ao guia, sim, é mais difícil. Tá. A pessoa está passando a mesma dificuldade, mas muitas vezes a mensagem que a entidade tem para passar para ela é a mesma que eu preciso ouvir. É verdade. E aí eu presto atenção naquilo, Sim. né? Acontece uma coisa comigo que eu não sei se acontece com todo mundo, né? Porque cada pessoa é diferente. Mas eu acabo dormindo quando a entidade está consultando. Eu Sério. desligo tanto que eu ploft. E aí, a Caramba. hora que eu vou ver, será que eu dormi mesmo? Será que a Sim. entidade continuou Isso que eu falando? ia te perguntar. Você é inconsciente, então. Semi-inconsciente. Semi-inconsciente. É, Legal. porque eu tenho consciência o suficiente para não me ocorrer nenhum mal. Tá, perfeito. Perfeito. Né? Mas em relação ao que as pessoas conversam, Sim, se vier falar comigo depois, eu sim. fico assim, dá pra gente falar de novo? É, Porque eu não sei, né? sim, É sim, muito raro eles deixarem mesmo assim eu sim. saber, É né? o que eu sempre falo que assim, eles deixam a gente, eles fazem a gente lembrar do que foi falado quando é pertinente a gente. Uhum. Então, por exemplo, você foi lá, falou com o seu Zé, por exemplo, e aí você chega para mim e fala assim, nossa, eu falei aquilo com o seu Zé. Se for uma coisa que eu preciso lembrar, sim, é verdade. Quando não é, esquece. É bem isso. E acontece isso muito com a minha esposa, com as minhas Uhum. filhas. Eu não lembro de nada do que eles falam. Aí depois, Principalmente dos mais próximos, né? principalmente dos mais próximos, porque tem coisas que realmente a gente não precisa saber. Sim. E nós somos padres ali, né? Então a Uhum. gente precisa guardar tudo o que a gente escuta. Os médiuns, os pais de santo e até os cambonos. Que às vezes estão do lado ali, uma pessoa vai confidenciar alguma coisa para um preto velho, por exemplo, e de repente sai falando. Isso não pode, isso é uma coisa muito séria. Sim. Né? Então, são essas coisas que os médiuns precisam aprender. Sim. Né? Alguns tem várias pessoas, né, que eu percebo, né? Eu frequento esse último ano, eu me dei de presente assim frequentar algumas casas, fazer algumas visitas, tá ali e tal, Sim, e acabei me dando de presente esse quesito da observação, que bom. porque a gente que chega no terreiro, abre uma gira, e já incorpora e vai e a entidade vai embora só ao final da gira, a gente não acompanha nada, não sabemos. Verdade. E eu acabei tendo assim o privilégio. Eu achei que seria um momento assim, entre aspas, não muito bom para mim, mas foi muito bom, Sim, que eu adorei. Então, o que eu percebi dessa parte dos cambones, tem alguns cambones que gostam de uma futriquinha. Então, vem alguém para conversar, tal, não sei o quê, já acha que tem que sair dali e falar para o outro. E eu vi exatamente. muito isso nas casas que Isso é eu visitei. terrível. Isso é muito E problemático. eu ia lá e dava uma puxadinha para você. Você não pode conversar sobre a dificuldade de um consulente Sim, com outra pessoa, mesmo que vocês sejam irmãos do mesmo país. isso é muito complicado. E isso as pessoas precisam entender porque isso é passível de até suspensão do terreiro. Sim. Eu vou advertir, se eu pegar alguém fazendo lá, inclusive se eu pegar alguém lá, eu vou advertir. Não pode, isso é muito sério.
né? Então, você vê sim, como tem coisas muito importantes antes de você incorporar e dar consulta, quanta coisa precisa aprender, né? E assim, às vezes a pessoa fala que acabou de incorporar, virou um médium agora, começou a trabalhar agora, e daqui a pouco, nossa, eu não lembro de nada. Você acredita que a gente possa, é, mudando o nível de consciência com o tempo? O que que você acha sobre isso? Você sim. era consciente, agora você é Eu semi-consciente. dormia com o problema dos outros. Isso me fazia muito mal. Ah, E quando eu deitava minha cabeça no travesseiro e não conseguia dormir, eu aprendi com a minha preta velha. Ela falou uma vez assim, no meu ouvido. Ela me chegou bem baixinho e ela falou assim: nós vamos levar hoje, mas a partir de amanhã você vai começar a fazer suas rezas. eita. Coisa de preto velho, né? Sim, Rezar. sim, sim. Caramba. E eu comecei a pedir. E eu pensava, porque tem gente que não sabe rezar. Sim, Né? Eu aprendi Pai Nosso, aprendi Ave Maria, aprendi algumas outras rezas também, sim, sim, né? Que sim, é a religião da minha mãe. sim, E eu vou rezar o que eu vou falar. Não sei rezar na Umbanda, mas sim, vou falar. sim, E comecei sim. a conversar com as entidades e com Iemanjá, né? Com Legal, algum com Iemanjá e pedia para eles levarem. entendi. Essa Naquele, consciência. naquele momento que a gente ajoelhava no chão, lá no centro, a Tá, gente ajoelhava no chão para finalizar o trabalho. Naquele momento sim. eu já começava as rezas, para que eles levassem. E Olha, foi perfeito. rápido o processo. Que legal, que Assim, legal. demorou uns 3, 4 meses, mas Sim, depois desse processo eu comecei a ficar mais tranquila. entendi. Ia para casa, já não dormia mais, não lembrava Também mais. tudo que você via. Entendi, que legal. Raramente lembrava da feição das pessoas. Ah, tá. Sim, às vezes as pessoas me cumprimentam, falam, "Oi, tudo bem e tal." Aí, quem é, né? Às vezes falou com o seu Zé. É engraçado isso, É, né? se a pessoa fizer uma consulta comigo, eu faço consultas, jogo, tudo. Sim. E se a pessoa fizer uma consulta comigo, eu vou lembrar dela. Mas se a pessoa vai falar com uma entidade, eu Aí não vou não, conseguir. não lembro. Caramba. É um É, processo meio que foi evoluindo. sim, E quanto mais eu me dedicava aos trabalhos iniciáticos, né, de sim. energias, quanto mais elementos eu usava dentro dos trabalhos, menos eu lembrava. Então você está querendo dizer que, na verdade, o início dos trabalhos são muito importantes para que você comece até a perder mesmo a consciência um pouco, esquecer um pouco do que Sim. aconteceu. É importante isso. Eu sempre falo para todos lá que quando a gente chega no terreiro, a gente tem que sentar e meditar, Uhum. porque o trabalho já está começando ali, Sim. né? Então, em vez de você chegar e ir lá e conversar com o preto velho, já faça suas orações ali para que o trabalho siga e flua com sucesso, né? É, tem alguns, a gente chega assim, né, quando chega na casa, eu falo, gente, tem dia que eu acordo de manhã, vai ter uma gira à noite, eu acordo de manhã, eu já tô fora. Sim, E as pessoas vêm falar comigo, e eu falo, fala amanhã, porque eu não vou lembrar. sim, Eu já tô completa, eu já tô fora, já não tô mais aqui, sim, né? Eu tô no automático. Levanto, vou comer, vou me ajeitar, vou fazer as coisas, sim, porque quando eu chego lá, eu já tô e eu fico totalmente em silêncio, eu já não, quase não falo com ninguém. Se alguém vir falar algum assunto aleatório ou se tiver alguma dificuldade, tem que ser alguma coisa muito profunda para eu sair daquela energia que eu já estou sim. para voltar para minha realidade, né? É a preparação, né? É a preparação. Eu falo isso E, para eles também, e que a eu gente tem que, peço, desde do primeiro, hora do dia, você já tem que se preparar, né, para sim, agir. e eu peço para eles, quando eles pisam portão adentro, para que eles deixem tudo lá fora e que eles passem a sentir isso, Sim, né? Pisou portão adentro, não lembra que você tem que pegar a camiseta com não sei quem, que você tem que dar o brinco para não sei quem, que você tem que pentear o cabelo, que você tem que passar batom. é, Você não vai lembrar de mais nada. Você vai lembrar de pegar suas coisas, colocar sua roupa, suas guias e e ficar no seu fica quietinho. cantinho. Sim, sim, verdade. Você veio para um trabalho para cuidar de si, é o mais importante.
a gente abre a porta e pede para eles virem trabalhar no terreiro, para eles cuidarem de si. Exatamente. Mas você sabe que Nós não. nós também. Você sabe que quando inicia os trabalhos, eu sempre falo para eles. Eu fico muito feliz porque assim, os médiums vêm e, ai, vem cá, quanto tempo, me dá um abraço, um beijo. Nossa, como é que tá sua mãe, seu tio, seu avô? Enfim, isso é muito legal porque mostra o amor que cada um tem. Só que naquele momento ali, a gente precisa focar na espiritualidade. Então saiu de lá, você quer ir para casa do seu irmão de santo, alguma coisa assim, vai conversar com ele, vai pedir uma pizza e tal, mas ali dentro é importante você iniciar para que você já comece a meditar o que tudo vai acontecer durante o trabalho, né? Mas é muito lindo ver o pessoal feliz. Nossa, que bom que você veio hoje. Eu tenho uma filha lá do terreiro, que na hora que ela vai embora, ela fala assim para todo mundo: vocês foram incríveis. É a Lu. A Lu é maravilhosa, ela sempre fala isso. E é muito gostoso. E quando ela não fala, as pessoas. Cadê a Lu? Ela estava aqui agora há pouco. Por que que ela não falou? Então, essa energia que rola entre eles é maravilhosa. Mas ali dentro precisa ter uma preparação mesmo. Sim, uma postura, né? Eu chamo de respeito, porque você se respeita, respeita as entidades, respeita o seu Pai de Santo, respeita os seus irmãos, e todo mundo vai estar na mesma corrente, Sim. né? Às vezes as pessoas me perguntavam assim, até hoje eu ainda recebo algumas perguntas, por que que você faz uma abertura tão extensa? Porque eu canto para os orixás, né? Um por um. Depende do dia, às vezes a gente coloca dois, a gente coloca três, tal. Tá? E aí eu canto para os orixás, não são todos, né? Depende do dia, do que Sim, sim, precisa. sim. E eu, gente, as pessoas precisam se preparar. E é na hora que o atabaque está tocando, que as pessoas estão cantando, é que elas estão se preparando. Sim, É verdade. nesse momento que elas estão. Não adianta eu só cantar o hino da Umbanda, abrir o trabalho e botar a entidade para trabalhar. Verdade. É tudo uma Porque a pessoa não preparação. vai estar preparada. Sim, Né? sim. E às vezes as pessoas não entendem o porquê desse ritual, Sim. né? Elas precisam perguntar também. O perguntar é muito importante. Por que que é assim? Por que que canta esse ponto? Quem que é esse? O que que é aquilo? Por que que você faz um ponto no chão? Por que, né? Uhum. Por que tem aquela vela no congá? Por que que, enfim, um bom médium é aquele que pergunta, Sim. porque não fica com dúvida, né? Então, assim, se você faz dessa forma é porque tem uma preparação, você sabe o que você está fazendo ali, isso é legal. Agora, uma pergunta que eu ia fazer, assim, todo mundo tem mediunidade? O que que você acha? Todo mundo tem uma coroa? Sim. É, todos temos o Ori, Sim, né? que é Que é a a nossa cabeça. cabeça, que é a nossa coroa, Uhum. né? E, assim, mas nem todo mundo precisa desenvolver. Ou nem todo mundo desenvolve, né? É, Quer porque desenvolver. existe a irmãzinha lá na igreja que ela faz revelações. Ela é uma médium. Sim. De uma certa forma, ela está trabalhando a Ela, coroa dela. ela não sabe de quem ela recebe aquelas mensagens. Ela diz um nome lá, né? Sim. E ela faz aquelas revelações para as pessoas. Né? Existem vários locais, às vezes as pessoas nem sabem que são médiums. Sim, Né? sim, sim, O médium, ele é um mediador, né? sim. Entre o além, lá em E cima, nós, e nós aqui, terrenos, né? meros terrenos. Somos uma ponte, Sim, né? O médium é uma ponte, né? sim, Das mensagens. sim. E eu vejo assim, através do espiritual, né? Do espiritualismo, do espiritismo, da Umbanda, dos espíritos. Cada pessoa recebe a mensagem de uma maneira. Uhum. E todos precisam ser preparados para passar a mensagem. Sim. Porque imagina você saber que uma pessoa vai morrer. Pois é. Vai chegar a pessoa e falar, ó, você vai morrer. Não dá para chegar e falar, né? Não pode. Não. São coisas que
você pode até, talvez, tentar falar de alguma forma. Por exemplo, né, quando meu pai morreu, por exemplo, o seu Zé Pilintra, ele sugeriu que eu falasse com meu pai no outro dia de manhã. E eu não entendia que ele queria que eu fizesse isso. E aí, uma história rápida. E aí o meu pai, a minha mãe tinha comprado um sofá que ela queria, bonito, na época foi caro pra caramba o sofá. E aí ela chegou pro seu Zé, que você sabe, ele é muito alegre, muito contente, né? E ela toda feliz chegou para ele e falou assim: "Ai, seu Zé, nós compramos o sofá que a gente queria." Aí ele olhou e falou assim: "Isso tudo é merda, isso fica e vocês vão." Minha mãe olhou para ele e falou assim: "Nossa, mas por que, né, seu Zé? É, isso tudo é merda, isso fica e vocês vão embora." E ele estava querendo me dizer alguma coisa e eu não conseguia entender. E aí ele, no mesmo momento, ele falou, né? Falou assim: "E fala pro pai do meu cavalo que eu quero falar com ele." E tá bom. E no dia, indo embora para casa, meu carro quebrou. No outro dia de manhã eu liguei pro meu pai. Liguei e falei: "Ah, pai, meu carro quebrou, assim, assim, assim." E, enfim, e nesse momento eu consegui falar com ele, mandei um beijo para ele, e tudo e tal. E meio-dia ele faleceu. Então, assim, eles tentam falar para você, mas você não pode chegar e falar. Ele não podia chegar para mim e falar: "Ó, seu pai vai morrer." Sim. Né? Então, e as pessoas precisam entender isso, que às vezes ela pode ver a enfermidade numa pessoa, mas ela não pode chegar e falar dessa forma. É. Aconteceu na minha família também, comigo e com a minha avó. Ah, é? 3 meses antes eu já sabia que ela ia. Mas aí foi a minha preta velha que me avisou. E como eu ia avisar minha mãe? Nossa. E aí? Você não avisou? Eu deixei por encargo da preta velha. Em algum momento ela, com um jeitinho doce, Sim, os pretos velhos têm, aquela e a sabedoria, né, sim, incrível que eles têm, sim, sim. né? Ela conseguiu falar para ela e a minha mãe aceitou. Caramba, olha só. E foi assim, foi um momento bem mágico assim na família, né? Ficou um Sim, pouco marcado aqui, sim, sim, porque eu mesma não acreditei quando ela falou, ou não queria, né? sim. A gente não quer acreditar, né? Por É, mais espiritualidade que a gente tenha, a gente não quer acreditar que uma pessoa próxima vá partir, né? Ele é complicado, né? Mas as pessoas precisam entender que a gente pode mudar a vida de uma pessoa com a palavra que a sim, gente fala. sim, Então, isso é importantíssimo. Que nem uma notícia dessas, mal dada, podia causar uma situação ruim. sim. Né? Então, eu acho que tudo tem que ser muito bem estudado, É, junto com os guias, para que seja feito de uma forma no certa. meu caso, né, ela me falou por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um bom entendimento com a morte. Eu não tenho problema nenhum. Sim, Então, ela falou, eu vou avisá-la, porque de alguma maneira alguém já ela não vai ser pega de surpresa. E alguém já vai estar sabendo e algumas, né? sim, Mas eu não intervi no meio. Aí eu deixei que elas conversassem e em algum momento elas conseguiram. Mas é porque eu sabia receber. sim, Por isso ela me mostrou, ela me passou aquilo, né? entendo. É muito diferente de às vezes a gente é, recebe a entidade e aí vem uma pessoa enferma para conversar com a entidade. E são relances, né, Sim, daquilo que fica, né, que são semiconsciências, né? sim, E você está vendo que a pessoa está com câncer e exatamente aonde que está esse câncer. E você não pode chegar e falar para a pessoa. sim, E é tudo pela boca deles, pela mão deles. sim, E é por isso que eu sempre falo, né, a partir dessas rezas, né, lá, que eu aprendi lá atrás, eu lembrei disso agora, mas isso não faz parte do meu dia a dia. E assim que a entidade desincorpora, ou que aquela pessoa sai da consulência, eu já não me lembro mais. sim, Então, são relances, né? Que foi num momento de alguma consulta que teve lá na casa, mas não sei com quem foi. sim.
E realmente a pessoa estava doente, né? Que aí depois a pessoa vem falar com você, eu acho engraçado, né? Sim. É engraçado que a pessoa fala como se fosse com a gente que ia É, falar, nossa, obrigado por você ter falado aqui. Eu falo, oi. eu não sou entidade, né? É muito louco isso, né? A gente precisa ter muito tato, Sim. né? Em tudo que a E gente até faz. mesmo para dar uma notícia boa. Sim. Porque você não sabe, de repente a pessoa sai dali muito eufórica, faz uma Sai- doideira. Sim, verdade. Sai correndo, passa um ônibus e pronto, aí já era. Eu acho, dentro do terreiro, assim, eu vejo que tem muito equilíbrio Sim, deles, né? É o que eu sempre falo, né? A gente está sempre aprendendo com eles. sim, Eu não me lembro nenhum trabalho lá em casa que tenha sido igual. verdade. Nossa, é isso mesmo. Não é Não verdade? tem, pode ser duas giras de baiano, mas as duas são totalmente diferentes, né? A gente pode cantar os mesmos Os pontos, mesmos pontos, os mesmos mas médiums, tudo, as né? mesmas pessoas, mas nunca um trabalho é igual ao outro, né? Sempre tem uma coisa, a gente sempre sai aprendendo mais com eles. E aquilo que eu lembro, né, às vezes depois de uns 3 dias eu lembro alguma coisa, algum ensinamento que eles deixaram, mas não para a vida, assim, coisa sobre o terreiro ou sobre alguma outra coisa Sim, que eu sei que vai ajudar em algum momento, né? sim. Aí eu tenho um caderninho lá que eu escrevo. Ah, é? É, Que legal, que bacana. Aí depois você vai acompanhando eu e vou vendo o que que você pode acompanhando. mudar de bom e É, tal. Que legal, que bacana, uma dica boa. o meu filho mais velho teve uma época que ele falou assim: mãe, cansei de escrever o que o seu Zé fala. Agora tá gravado. Ele Ele gravava gravou. no celular. Que legal, que bacana. Eu falei, como é que você me grava os ensinamentos do velho, que eu chamo ele de velho com todo carinho, Sim, os ensinamentos do velho com todo carinho, sim. né? Assim, como é que você grava tudo isso aí, 10 minutos para eu ouvir? Ah, Eu não vou ouvir, eu falei pra ah. É um barato, né? E como a tecnologia mudou a religião também, né? Seu Zé não queria, ele não gosta dessa exposição, né? eu ainda tenho esse problema. Você tem. Então, mas sabe quem me ajudou muito? Foi a Lu Martins. Ela nos ajudou muito, porque assim, ela dizia para o seu Zé, o senhor não quer ajudar mais pessoas? Aí ele, sim. Então, vamos atingir mais pessoas através da internet, né? Então, assim, a gente tenta não ficar uma coisa pesada, sabe? E ele gosta de falar e ele fala, toda gira ele tem uma mensagem. E aí a gente posta, para que a gente consiga Sempre, atingir mais sempre gente. teve. Sempre teve, né? Ele Sempre, sempre foi assim, né? sempre. Nossa, eu não lembro dele Maravilhoso. quando eu era mais jovem, Vocês vão sabe? falar. É engraçado. Eu não lembro, eu não lembro quando eu era mais jovem. Nossa. Mas ele continua do mesmo jeito, né? Ele continua querido por todos, né? Eu falo para todo mundo assim, as pessoas me perguntam muito, né? Onde eu vou em outras casas, eu falo, como é que você conheceu? Como é que você chegou? Eu falei, gente, vocês não têm noção de como eu cheguei. Eu cheguei com um senhor chamado Zé Pelintra, olhando na minha cara e falando assim, isso. E eu olhei para trás e perguntei para a pessoa que estava atrás de mim: em que momento você contou toda a minha vida para ele? Foi assim? Foi. Eu não lembrava E disso. ele falou tudo e mais um pouco, né? Vixe, Eu realmente era terrível. né? Eu era terrível. Vamos pular essa parte. Mas sim, Corta. eu andava de moto, eu fazia coisas que a entidade não gosta, Sim, né? Então, quando ele falou tudo aquilo e depois veio o doce, aí veio a mensagem, né? Mas foi a primeira vez eu falei, eu demorei um tempo para assimilar. cair a ficha. Caía a ficha. Demorou bastante tempo. Mas Nossa. eu fico muito feliz de saber de tudo isso, de lembrar de tudo Sim, isso, né? Porque
Ele, sabe, eu sempre quis muito passar para todos uma umbanda limpa, uma umbanda pura, uma umbanda de verdade, né? Que nem quando Uhum, você falou que muita coisa que você aprendeu foram com seus guias. E eu também, uhum. né? E isso está sendo extinto hoje em dia. Hoje o pessoal está aprendendo no Google, no TikTok, né? Eu acredito que por conta disso que as entidades se relutam tanto para gravar, para aparecer, Uhum, porque quando você grava, pode existir o plágio, né, a cópia. sim, E as pessoas vão lá e copiam aquilo sem nenhum fundamento. sim, E no sim, próprio hino fala, Umbanda tem fundamento, sim, né? sim. Só que da onde vem esse fundamento? Vem das entidades, vem das raízes, vem de lá. Eles é que viveram nessa terra que quando não tinha nada disso, É verdade. eles que aprenderam a misturar ervas, a mexer com terra, fazer plantio. Sim, verdade. E eu fico chateado, sabe? Porque assim, existe muita, tá tendo muita situação na Umbanda que as pessoas estão se perdendo. Sim, Então, assim, a gente tem que saber separar a Umbanda do Candomblé, da Quimbanda, porque virou assim, toda muita hora tem mistura, muita mistura. muita. Então, tem, aí daqui a pouco tem um bandomblé, quimbandomblé, e vira uma bagunça Sim. que a gente precisa, sim, separar isso, e é para as É. pessoas entenderem. Eu já vi alguns lugares, né? Inclusive conheci algumas pessoas que fazem candomblé, fazem e até as três juntas, Kimbanda, Umbanda e Candomblé. Nossa, E assim, e o Candomblé, né? O pouco que eu sei do Candomblé, né? Você tem um ritual sim, ali, tem uma hierarquia por trás de toda aquela aquela a espiritualidade que vem do Candomblé, sim, que também funciona. sim, ok, Mas é um processo mais dedicatório, sim, né? muito, né? Muito Muito. mais dedicatório. E quando você coloca as duas, três religiões dentro da mesma casa, isso dá uma confusão. Não dá para fazer um santo do dia para a Não noite. dá. Quando algumas casas de um bandomblé que eu vi era isso. Sim. O pai de santo queria fazer o santo da noite para o dia. Entra hoje, sai amanhã. É, The Flash, né? Não, vamos fazer um banda então, que aqui nós Sim, fazemos a maci, nós fazemos ofrendas, existem preparações, existem exato. preceitos. Exatamente. Eu acho que quando começa a misturar muito, já é difícil uma só. Imagina um monte, né? Sim, Por exemplo, no espaço onde a gente está hoje, antes, tinha um terreiro de candomblé e um de umbanda. Então eu não sei como é que funcionava, mas era segunda, quarta e sexta era umbanda e terça e quinta era candomblé. Como que você vai fazer? Como que você vai pôr um filho recolhido lá por 7 dias? Não é. Então bem eu complicado. não vou ser muito sincero com você. Eu não entendo e quero muito que as pessoas entendam que existe uma Umbanda antiga mesmo, Sim. que nós aprendemos. E a gente precisa bater muito nessa tecla com todo mundo. E o que eu venho, antigamente, você falava de umbanda, era umbanda. Sim, Hoje em dia, você olha, né, no Google tem umbanda, meso não sei o quê. Umbanda, a umbanda tradicional, né, sim. que foi Umbanda a sagrada. originária. Aí veio a umbanda sagrada, que Sim, veio com a umbanda Saraceni, sim. e outros tipos de umbanda, e assim, e está crescendo a lista, Uhum, cada vez mais. sim. Mas sabe por E, quê? gente, umbanda é umbanda. Eu parei para pensar, Elis. É assim, as pessoas perderam os fundamentos da real Umbanda. Então, aí ela começa a fazer, vai, por exemplo, chega lá, começa a fazer raspagem de cabeça. Aí uma pessoa fala assim, mas espera aqui, aqui não era Umbanda? Era, mas vocês estão fazendo raspagem de cabeça? Ah, não, aqui é uma Umbanda de não sei o quê. Então eles começam a rotular de outras formas, muda. E isso não pode acontecer. Não. Sabe? Porque assim, a gente precisa entender o fundamento real da Umbanda. Por isso que eu anoto quando tem alguma coisa que eu lembro que a entidade falou. Eu vou lá e Perfeito, eu anoto. perfeito.
Porque se em algum momento eu me esquecer, que a mente da gente é falha, Sim, né? sim, Vai estar anotado em alguma sim, daquelas folhas e eu posso ir até lá e dar uma olhada, ver o que sim, realmente sim, aquela entidade falou. sim. Não é aquele fundamento. Sim. E outra coisa também, hoje a gente está tendo muita também pontos antigos. Outro dia entrou um rapaz lá no centro e falou assim, nossa, falei, o que que foi? Ele falou assim, eu ia num terreiro que cantava esses pontos quando eu era pequenininho. E ele deve ter seus 50 e poucos anos. Então, assim, é isso que a gente não pode deixar Uhum. perder. A gente tem que usar sim a internet, a gente tem que usar os canais sim para explicar mais como funciona a Umbanda. Em relação a esses pontos novos, a esses cantores, né? Porque Sim, agora eles são cantores. Eu acredito assim, é bacana, é gostoso de ouvir, é sim, gostoso de ouvir um cântico sim, que eles cantam. Não sei se tem fundamento, se foi alguma entidade que passou. sim, A gente não sabe, porque a hora que você vai ver já está gravado, já está lá sim, todo mundo ouvindo, sim, já sim. viralizou. Não, pode ser E que tenha, assim, um pode ser fundamento, um sim, fundamento, né? sim, A gente não sabe o que, que tem por trás, né? sim, Mas começou a surgir muito depois dos festivais, né? Começou a sim, ter muitos festivais de Curimba sim, e começou a surgir pontos e pontos, o pessoal começou a fazer, né? sim. E esquece os Músicas de antigos. pontos. E aqueles lá de trás, que foram as próprias entidades que passaram, Exato. Estão se foram se perdendo. perdendo. Sim. Porque eu acredito que o ponto é diferente de uma música. Sim. Né? O ponto ele traz as palavras dos guias e dos Uhum. orixás que a gente precisa ouvir naquele momento. Então, às vezes, uma entidade sua pega e Sim, puxa aquele ponto naquele determinado momento e você fala exatamente. assim, por que que veio esse ponto agora aqui, né? E aí você vai entender por que na hora que você cantar, Sim, né? Mas assim, por exemplo, temos o Sandro Luiz, que é um excelente cantor, adora os pontos dele, inclusive meu casamento, a gente tocou um dos pontos dele, então é muito legal, né? ele também é produção também. Sim, Tem umas músicas muito legais, sim, uns pontos sim. bacanas. É legal, é legal. Mas ele, é, vou te agradecer a presença, muito Eu que agradeço. obrigado, muito feliz em te rever depois de um tempo. Saiba que eu vou estar sempre aqui para tudo que você precisar. Você sabe que você vai estar, você tem sempre uma pessoa ao seu lado aqui. Obrigada. Vai nos fazer uma visita lá. Você Vou. foi uma vez, Eu fui, acho que uma ou duas. você nem falou com Mas o seu Zé, não foi? uma, eu fui uma vez e aí eu consegui ver vocês rapidinho. Depois acho que eu voltei mais duas vezes, mas como Tava cheio. corrido e tinha que ir embora rápido, Entendi. então acabei ficando um pouquinho e Cara, depois não, da acabei próxima saindo vez rápido. que você for, com certeza, a gente vai pôr Mas você lá na vou frente me lá. não, vou me programar um dia de final de semana, se eu fazer alguma festinha, alguma coisa Legal. assim também. Aí eu, Show. E a gente vai lá te visitar também. A Lu tá sim, doida pra ir te visitar lá. Ela gosta. Ela gosta de uma macumbinha, essa menina. bom, né? Mas obrigado novamente, Eu que viu? agradeço. E que nosso Pai Oxalá sempre te proteja. Você quer falar alguma Obrigada. coisa pro pessoal? Tá tudo certinho? Quer Não, se tá tudo despedir? certo. Suas Só redes agradecer. sociais, a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Tá certo. Quem quiser seguir a Mãe Elis de Iemanjá, é só entrar, vai estar aqui embaixo. Entra lá, segue as redes sociais do Fé e Evolução também. E se prepare que tá vindo bastante coisa legal, ok? Um beijo a todos e que nosso Pai Oxalá ilumine e proteja.